Olá, estamos de volta com o 13º programa Origens, ano 23, divulgando para o Paraná, para o Brasil, as etnias, folclore, atrações musicais, histórias das cidades e suas festas populares. Hoje vamos dar sequência à série de reportagens especiais sobre os 134 anos do Museu Paranaense. A gente vai mostrar peças que fazem o diferencial neste espaço de cultura e de memória histórica aqui em Curitiba. São objetos únicos e especiais e também exclusivos do Museu Paranaense. E a partir de agora, então, você vai conhecer estas peças do Departamento de Arqueologia. Assim, somente para você relembrar, porque é uma matéria que foi produzida há alguns anos atrás, mas você assiste somente aqui no Origens, espaço dedicado aos museus do Brasil, aqui no Paraná também. Elas servem não apenas para contar história, mas para ajudar a construir a identidade do Paraná e compreender melhor o momento em que vivemos. São peças aparentemente normais, mas que guardam uma riqueza inigualável, pois também são únicas. Todo esse material faz parte do rico acervo do Museu Paranaense. Essas peças que são específicas do museu, elas dão, de certa forma, a identidade do Museu Paranaense, no sentido de que aí são os diferenciais que o nosso museu tem em relação a outros museus. São peças únicas, são peças nossas aqui, né? Então eu acho que isso é fundamental para se poder entender momentos da história onde eles estão refletidos aqui no Museu Paranaense e talvez somente aqui. No setor de arqueologia, são várias as peças que fazem o diferencial para o Museu Paranaense, mas o destaque é para esta ponta de projétil. Ela tem cerca de 10 mil anos, foi localizada na cidade que hoje recebe o nome de Piraquara e está relacionada aos primeiros povos do Paraná. Eles utilizavam esta ponta de projétil para a caça, tanto com a intenção de se alimentarem, quanto conviverem com outros animais da megafauna. A gente tenta buscar dentro desses materiais que à primeira vista são pequenos pedaços de pedra ou de argila queimada, toda uma riqueza estilística, estética que significa essa antiguidade do homem paranaense. Eu acho que é assim, desde mais de 10 mil anos atrás, que a identidade paranaense está se construindo através dessas populações que vêm chegando a esse território. Elas brigam, ocupam espaços, mas acabam formando uma população única. Este outro objeto, o fuso, está relacionado às populações sambaqueiras da Baía de Paranaguá. Tem entre 2.500 a 8.000 anos. Ele era usado para a tecelagem de redes utilizadas para a pesca e também na confecção de malha que servia para cobrir as pessoas. Nessa linha do tempo, que mostra a identidade dos povos que habitaram o Paraná, aparecem os primeiros ceramistas e agricultores há 4.000 anos. Eram ancestrais de índios G. Plantavam especialmente mandioca, milho, batata doce e feijão e moravam em aldeias com 300 e 400 pessoas. O que caracteriza essa vivência são vasilhames de forma globular, como este, e virotes de pedra polida. Esta peça servia para derrubar pinhas e também como ponta de flecha para abater pássaros. Esses objetos, eles conseguem traduzir toda essa riqueza e a diversidade de ocupações humanas que
ocorreram desde 10 mil anos atrás. Então, a gente, em poucos objetos, consegue verificar essas diferenças, essa beleza na estética, né? Apesar de a gente estar trabalhando com idades tão recuadas. Outros povos ceramistas, os Tupi-Guarani, chegaram no Paraná há 2 mil anos. Este vasilhame de cerâmica caracteriza bem essas pessoas que vieram do Planalto Central brasileiro. Os Tupi-Guarani utilizavam esses recipientes para armazenar bebida e comida. Esta peça, em especial, fazia parte de um conjunto associado a sepultamento em um grande vasilhame. E, por fim, este prato fundo caracteriza o Paraná espanhol. A peça foi localizada nas ruínas de Ciudad Real del Guairá, uma cidade espanhola fundada em 1557, no oeste do Paraná, e abandonada em 1632. Juntamente com esta cabeça de pássaro, esses objetos representam o contato do homem branco com os indígenas. Dessas primeiras populações nativas, né, que vieram, que se tornaram nativas, mas que vieram de outros espaços, né, da América do Sul, com esses novos colonizadores do século XVI, com os espanhóis. Esses últimos objetos estão relacionados a esse período. Eu vou no passo do cavalo baio, entre bandeiras, sabres e farrapos. Eu vou no passo do tambor que chama, no passo de quem não sabe se volta. Eu vou no passo de quem vai pra guerra, por liberdade, honra e terra. Ai, 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 Dos campos largos eu trouxe nada, faltou-me tempo pra cuidar de mim. Das sesmarias, lutas pela terra que estremeciam ao som de cascos e clarins. Nestes tempos que homens valentes deixaram o campo pra cuidar do pago, fiquei no rancho embalando os filhos, plantando lavouras no braço do arado. Foram anos de muitas peleias que tingiram meu chão maragato, os gaúchos em luta de posse e as mulheres no anonimato. Campesinas, gaúchas, guerreiras sustentaram Rio Grande solitas.
Ainda no quadro Museus, vamos relembrar mais uma matéria especial sobre o Museu Paranaense, fundado em 25 de setembro de 1876, se não me falha a memória, né? O Museu Paranaense é a primeira grande instituição histórica do Estado e do Paraná e a terceira do Brasil. No ano passado, o museu completou 138 anos e, por ocasião dos comemorativos, das festas de 134 anos, foi realizada uma série de atividades. Na época, a equipe César Sete, a gente produzia um programa específico chamado Museus. E nós acompanhamos uma exposição aberta especialmente em comemoração a este aniversário e como os paranaenses estão representados no museu. Veja só que legal essa matéria. Confira comigo. Seja por meio de desenho, pintura, maquete, fotografia ou texto, crianças e adolescentes não mediram esforços para melhor representar um local que elas admiram muito, um espaço de cultura rico não apenas pela beleza das obras e objetos que abriga, mas pela própria história. Todos esses trabalhos foram produzidos por alunos de 4 escolas de Curitiba. As criações são o resultado de visitas ao museu. A ideia foi expressar, por meio da arte, o que mais chama atenção neste importante espaço de cultura do Estado. O que eu mais gostei na visita ao museu foi saber sobre os índios, porque tem coisas que a gente trabalhou em sala, que a gente viu aqui e aqui a gente não viu lá. Os cocares, os colares, a pele de onça, as flechas. O que eu mais gostei foi aqueles vários tipos de canhões e as navegações. A exposição Museu Paranaense Nossas Vivências faz um processo inverso, ou seja, normalmente são os alunos que vêm até aqui para se verem representados no museu. Mas desta vez, em comemoração aos 134 anos do espaço, o próprio museu foi representado a partir do olhar atento e preciso de cada uma dessas crianças. Eu consegui retratar a janela do museu por ser antiga, a arquitetura é muito bonita, bem detalhada, e pelo museu estar fazendo 134 anos aqui e ainda está funcionando. Essa comemoração do aniversário do museu não poderia passar em branco, né? Então nós achamos interessante criar uma atividade para o público e principalmente que o público envolvido fosse a criança. A ideia é que eles tenham uma interatividade com o museu. Então dessa vez pensamos que o melhor seria a criança trazer a sua criatividade e ter um ambiente formado para que ela pudesse assim expressar suas ideias. Para finalizar esta série de reportagens, convidamos você para visitar o Museu Paranaense de uma forma diferente. Vamos percorrer algumas salas expositivas com o desafio de mostrar como estão representados os vários povos que formam a sociedade paranaense. O paranaense pode se ver representado aqui dentro de muitas maneiras, de muitas formas. Aqui existe uma sociedade. Então, acho que a gente tem que partir, em primeiro lugar, dessa situação. O museu representa uma sociedade, ou melhor, ele conta uma história de uma sociedade. Que sociedade é essa? Uma sociedade que vem lá de 10 mil anos atrás, praticamente, até os dias atuais, até o século XXI. No museu, o visitante tem a oportunidade de conhecer suas raízes, a começar pelos indígenas. Afinal, muito antes da chegada dos colonizadores, as terras que hoje compõem o território do Paraná, há cerca de 10 mil anos, foram habitadas pelos índios. O museu apresenta objetos que mostram desde esse primeiro contato de ocupação até os dias de hoje, como, por exemplo, os remanescentes do povo Chetá.
Esse grupo que foi praticamente exterminado durante a ocupação do oeste do Paraná, a colonização de terras, o plantio de café, hoje luta por uma terra e tem aqui no Museu Paranaense a confirmação, né, de que eles foram importantes e são importantes para a nossa história. E não tem como falar de povo paranaense sem destacar a presença de espanhóis e portugueses, que começaram a chegar aqui no processo de colonização do Brasil em 1500. No museu, eles estão representados por meio de diversos objetos. Destaque para os sacros, usados nas primeiras vilas fundadas no litoral paranaense. Além da burguesia, o negro também aparece representado no museu, desde a história da colonização até hoje. Aqui são apresentados objetos de tortura, de trabalho árduo e também um material que dá visibilidade ao negro na sociedade e a sua contribuição ao longo da história do Paraná. Decorrentes de todos esses povos e do que já havia sido construído aqui, a partir do século XIX se intensifica a presença de outras etnias no Paraná. Destaque para os alemães, os italianos, os poloneses e os ucranianos. A partir de 1876, com Lammenha Lins, que vai incentivar a vinda do imigrante. E estarão chegando em Curitiba, principalmente, os alemães, os italianos, os ucranianos e os poloneses. Num primeiro momento, destacadamente essas etnias. Percorrendo as salas expositivas do museu, o paranaense pode se ver representado nos mais diversos costumes, religiosidade, atividade intelectual, vestimenta. Enfim, o museu busca preservar objetos culturais da identidade do povo que fez e continua fazendo história. O museu conta uma história, certo? Conta uma história de uma sociedade. Então, o visitante, quando ele entra no Museu Paranaense, ele vai ter certamente esta sensação. Aqui existe uma sociedade construída ao longo desse tempo todo.
Por hoje é só, um grande abraço, continue ligado aqui no Origens. Não esqueça de avisar os seus amigos. Se você preferir e assistir também no site, está lá todos os programas. Você pode assistir no origens.com.br ou no meu Facebook. Adiciona lá que a gente fica por aqui com mais uma apresentação do folclórico germânico Alte Heimat, durante o Festival Folclórico de Etenias, realizado pela Intepar com o apoio da equipe Cesar 7 e também da Caixa Econômica Federal, realizado lá no Teatro Guaíra, no Guairão, né, no grande auditório aqui em Curitiba. Confira mais uma atração exclusiva aqui no Origens e fique com Deus e até o próximo programa. É com muita alegria que nesta noite o Grupo Folclórico Germânico Alte Heimat apresenta-se, comemorando os seus 50 anos no 53º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Mostraremos essa noite um pouco das danças e tradições praticadas nesses 50 anos do grupo. Esse palco certamente já conhece todas as danças que apresentaremos hoje. Para iniciar o espetáculo, o grupo adulto, com o traje da região de Württemberg, dançará Tamsele Dreigespann, Krüßkönig e Schwertetanz, a dança das espadas.